Bom sábado para vocês, mais uma vez, bom dia. Que alegria, né? Vir aqui, abrir a palavra de Deus, estudar junto com vocês mais um sábado, ainda mais depois de um lindo louvor como esse. Parabéns para vocês mais uma vez aí, toda a banda, Ministério de Louvor. Que bênção, é muito gratificante. Eu não sei o seu coração, mas meu coração está cada vez mais cheio de vir à casa de Deus, de ouvir a voz de Deus através também das canções. Um ótimo sábado para você que também está nos acompanhando através das redes sociais. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Bosque e é um prazer te receber aqui mais uma vez nesta manhã. Prometo para vocês aí do som, de Anderson também, que eu vou tentar segurar o microfone o mais possível perto do meu queixo. Eu sempre tomo um puxão de orelha aqui, vai acontecendo isso aqui. Então, se começar a acontecer, vocês me dão um toque. Fala, levanta aí, por favor. Eu não enxergo muito bem, mas eu vou tentar observar aí as expressões de vocês. Meus amigos, mais uma vez, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos. Para quem não estava aqui sábado passado, nós tivemos uma programação muito especial, onde nós podemos compartilhar um pouquinho mais de um trabalho evangelístico que está sendo realizado aqui na Igreja do Bosque. Nós estamos trabalhando com pessoas que ainda não conhecem a mensagem de Deus e o principal meio que nós estamos usando é justamente as redes sociais, são as mídias. Mas antes desse projeto ser digital, ele é evangelístico, ok? Então, eu quero fazer mais uma vez aqui um convite para você que ainda não sabe muito a respeito desse projeto, mas ouve aí um burburinho, alguém contou para você, que me procure, mande uma mensagem para nós, nos nossos meios de comunicação, que eu vou te contar um pouco mais. Daqui a pouco eu trago aqui algumas informações a respeito desse projeto, mas eu quero fazer um apelo para você participar com a gente. E tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito desse senso de missão e o quanto isso é importante na nossa caminhada, tá bom? Mas eu também quero falar a respeito dos nossos domingos evangelísticos que estão acontecendo aqui na igreja. Nós temos mais três encontros e está sendo assim sensacional estudar a palavra de Deus, a série O Caminho. Você viu alguns minutos atrás aqui nos vídeos do nosso anúncio, mas eu te convido novamente, todos os domingos até o dia 10 de dezembro, tá bom? Nós encerramos essa série e também estará encerrando o meu ciclo de estágio aqui na igreja. Faltam 3 semaninhas, acredite você ou não, isso é o tempo como ele passa, né? Eu cheguei aqui em março, se eu não me engano, desse ano, e ali todos os sábados a gente foi estendendo, e eu já começo a entrar em parafuso aí, em saber que eu vou deixar essa igreja, mas eu espero que a gente possa se ver novamente em outras oportunidades. Mas eu queria convidar você agora, nos próximos minutos que nós temos, para estudar um pouco sobre a palavra de Deus. O tema já está aparecendo ali na sua tela, nós vamos falar a respeito de crise. E esse tema que eu escolhi para trazer aqui para vocês, durante essa manhã, vai muito de acordo com aquilo que nós estudamos no domingo passado. Então, se você estava aqui no domingo passado, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais a respeito da história de um profeta, o profeta Isaías. E hoje eu quero dar a sequência, trazer aqui algumas informações muito precisas para esse momento que nós estamos passando. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de crise, como eu disse para vocês. E é muito interessante, né? Porque essa palavrinha, ela é muito utilizada hoje nos nossos meios. E eu não estou falando somente no âmbito religioso, tá bom? Se você fizer uma pesquisa aí no seu smartphone, no seu computador, ou falar com alguém, todo mundo tem alguma história a respeito de crise. São pessoas falando nas mídias sociais a respeito de crise, governantes falando a respeito de crise, pessoas vendendo materiais a respeito de crise, livros sendo escritos a respeito de crise. E essa palavrinha, ela também faz parte do contexto bíblico, principalmente nesse cenário que nós analisaremos daqui a pouquinho, tá bom? Isaías, que é o personagem dessa manhã, ele passou por um momento de crise, assim como eu e você estamos passando. E eu quero trazer essa proximidade com o texto bíblico, para que você se encaixe como um personagem dessa história. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender a Bíblia, porque às vezes lê a Bíblia, às vezes compartilha algumas questões que estão aqui da Bíblia, mas isso parece um pouco distante, sabe? Quando você tem uma noção, você lê aqui um texto a respeito de Moisés, de Abraão, dos próprios discípulos, até mesmo de Jesus, e você considera aquilo muito distante.
eram outros tempos, outro cenário, pessoas muito mais consagradas. E eu quero trazer uma visão para você de que isso não é verdadeiro. São seres humanos, com as suas falhas, com os seus acertos, assim como eu e você. E esses personagens, eles carecem das mesmas necessidades do que nós. E eles também passaram pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos aqui. E eu quero levar você para o capítulo de número 6 do livro de Isaías. Mas antes de nós abrirmos aqui o capítulo 6, eu quero falar um pouquinho a respeito do contexto. O que estava acontecendo aqui? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 6, mas nós leremos algumas informações e depois, de fato, nós entramos nesse capítulo. O capítulo número 6 do livro de Isaías, ele, como eu já disse para vocês, ele é composto por um cenário de crise. E essa crise que está acontecendo aqui, ela interfere duas áreas, dois setores. O primeiro é a parte externa e o segundo é a parte interna. O que está acontecendo aqui de crise naquilo que nós chamamos de contexto externo? Vou trazer aqui algumas informações. Primeira informação, a partir do verso 1, daqui a pouco nós leremos o texto, vai falar a respeito da morte do seu rei, no caso aqui o rei Uzias. Só que diferente dos nossos dias aqui atuais, em que você pode imaginar a figura de um presidente, a figura de um governador, de um prefeito, de alguém que usa esse cargo para gerir a nossa nação, nos tempos bíblicos, perder um rei era algo muito mais drástico, melancólico. As pessoas elas tinham necessidade de um rei muito maior do que eu e você temos hoje, de um presidente. E aqui nesse cenário, o povo está com medo, aterrorizado, com ansiedade, com incerteza, com dúvidas. Porque naquele contexto, perder um rei também era perder a sua segurança. E o povo aqui, especificamente de Judá, estava extremamente inseguro com o seu futuro. Se não bastasse isso, um dos diversos inimigos que estavam ao redor daquele povo, que eram os assírios, estavam ali premeditando um ataque a Judá. E esse era um conflito bélico, um cenário de conflito. E aqui você já começa a observar algumas situações um pouco parecidas com o nosso cenário, onde eu e você não podemos confiar plenamente nos nossos governantes, onde eu e você olhamos diariamente cenários de guerra, de conflito, de situações em que a gente às vezes não consegue achar a resposta, a segurança, quando nós olhamos na esfera humana. E Isaías estava aqui, nesse cenário. Além disso, eu disse para vocês que existia também um cenário interno, uma crise interna. E qual era essa crise interna? Resumindo, primeiro aspecto, uma apostasia espiritual. É muito interessante porque Ellen White fala a respeito disso, e ela diz assim, que a comparação naqueles dias daquele povo era muito parecido com o de Sodoma e Gomorra. Ou seja, as pessoas estavam afastadas de Deus. Elas tinham sido levadas pelo seu governante também, que no caso aqui era Uzias, a se afastar de Deus. E esse cenário, que já era ruim, ficou pior. Por quê? Eles olhavam uns para os outros, não via solução. Eles olhavam para cima, não viam solução. Quando olhavam para cima? E aí então entra a história do nosso personagem, Isaías. E se já não bastasse tudo isso, Isaías também passava por uma crise. Isaías, Ellen White diz que tinha em torno de 18 a 20 anos quando chega esse capítulo aqui, o capítulo de número 6. E provavelmente, Isaías estivesse passando por um cenário depressivo. Um cenário em que ele estava mal, emocionalmente. Fisicamente ele olhava ao seu redor e não via solução para os seus problemas. E isso afetou a sua vida espiritual também. Você já se imaginou em uma situação como essa? Talvez você tenha vindo aqui hoje para a igreja nessa situação. Problemas físicos, problemas ao seu redor que você não encontra solução e problemas dentro de si mesmo que você muito menos consegue encontrar uma solução. Você pode estar passando por um momento de crise, assim como esse profeta também passou. E não importa se você é jovem, se você tem meia idade, se você já é da terceira idade, se você é casado, solteiro, filho, pai, avô, avó, não importa.
Todos nós passamos por essa mesma situação em que Isaías passou. E o conselho que Isaías tem para mim e para você é muito atual. Porque daqui a pouco você vai começar a perceber como Isaías passou por essa situação. E como eu e você podemos também passar por essa situação. Mesmo em meio à crise, Deus te chama, Deus me chama para reafirmar a nossa fé, para que nós possamos continuar com o nosso propósito e que eu e você nunca esqueçamos aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele fez, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Eu quero que você leia comigo um detalhe interessante a respeito da vida de Uzias, para você ter uma noção um pouquinho desse cenário. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, deixa marcadinho aí, mas volta comigo para o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 15. Olha que interessante, quem era Uzias? O que ele significava para aquele reino, para aquele profeta? E o que a gente extrai de lição a respeito disso? 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 15, é dito o seguinte: em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias, se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Poderia ter um ponto final e um fim aqui, né, na história. Mas aí vem depois a continuação, e é sempre com um mas, né? Quando vem esse mas, você já começa a ver que as coisas não foram bem assim. Verso 16, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Eu quero completar esse texto bíblico, trazendo aqui um comentário de Ellen White, no livro Profetas e Reis, capítulo 25, ela diz o seguinte, o longo reinado de Uzias, na terra de Judá e Benjamim, foi caracterizado por uma prosperidade maior a de qualquer outro rei, desde a morte de Salomão, cerca de 2 séculos antes. Olha aqui a comparação. Por muitos anos, o rei governou com discrição sobre as bênçãos do céu. Seus exércitos reconquistaram alguns dos territórios que tinham sido perdidos nos anos anteriores. Cidades foram reconstruídas e fortificadas, e a posição da nação entre os povos vizinhos foi grandemente fortalecida. Reavivou-se o comércio e as riquezas das nações fluíram para Jerusalém. O nome de Uzias voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E aí vem a questão. Essa prosperidade, no entanto, não foi acompanhada por uma correspondente avivamento do poder espiritual. Sabe qual era o grande erro de Uzias? Eu não quero falar aqui a ponto de salvação, até porque a Bíblia não é tão clara em relação a isso. Por quê? Porque não é o foco para esse contexto. Mas a grande questão aqui de Uzias é que ele começou a olhar para si mesmo e confiar naquilo que ele tinha, naquilo que ele era, naquilo que ele se tornou. Mas Uzias só se tornou perante a vontade de Deus, o permitir de Deus. E aqui fica um primeiro conselho para mim e para você, principalmente para mim, eu me coloco como alguém que precisa ouvir essa mensagem também. Quando nós estivermos passando por momentos de crise, em primeiro lugar, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo, não caia nessa armadilha. E daqui a pouco você vai ver como Isaías passa por essa situação, diferentemente de Uzias. Capítulo 6 do livro de Isaías. Agora nós vamos para a história. Você já entendeu um pouquinho desse contexto, quem era Uzias, o que ele significava, o que ele representava, o medo daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo uma apostasia. Uzias fez de tudo, só não levou a parte espiritual. E era essa parte espiritual que as pessoas mais necessitavam. Então, nós chegamos para o jovem Isaías, cerca de 18 a 20 anos. O texto do capítulo 6 começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quero fazer uma pausa aqui. Um detalhe muito interessante. Existe um termo que nós usamos nos nossos dias aqui, chamado corporativismo, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar disso. Você trabalha em uma empresa e você tem aquele senso de pertencimento.
Você quer usar a camisa da empresa, você quer usar crachá, você quer usar tudo que for da marca da sua empresa. E aproveitando o gancho aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas o pessoal de comunicação aqui, ó, agora está com um crachazinho. Será que alguma câmera consegue dar um zoom aqui? Ó, isso aqui é bênção, viu? Mostra o quê? Um termo profissional. Você quer fazer parte daquilo. Só que no texto bíblico, isso também tem um sentido muito importante. Isaías, ele fazia parte do povo, ele representava o povo. Isaías estava apreensivo, com medo, ansioso, assim como o povo. Mesmo ele não se apostatando de Deus, ele se sentia parte daquele povo. E ele clamava a Deus dessa forma. Outros personagens bíblicos também agem dessa forma. Daniel, quando ele vai orar, ele não ora pela sua libertação, ele ora pela libertação do povo e outros personagens. Então esse senso era muito presente. E ele também deve ser presente para nós, em nossas orações. Ore pela saúde espiritual da nossa igreja. Ore pela saúde espiritual da sua família, dos seus amigos. E aqui estava Isaías. Ele estava orando de frente para o templo, de frente para um santuário. E de repente ele entra em visão. E ele vê Deus. E como Deus se descreve aqui, segundo o texto bíblico? Como Deus aparece para Isaías? Sentado aonde? Sentado em um trono. Olha que interessante o paralelo. Quando Isaías olhava para o trono terrestre, para a confiança nas pessoas, não tinha solução, não tinha ninguém no trono. Os problemas estavam ali expostos. Em oração, Isaías olha para o céu e vê a presença de Deus. O que isso significa? Simples, Deus está no controle. Deus estava no controle no passado, Deus estará no controle no futuro, mas Deus também está no controle do nosso presente, do seu presente. Não importa qual seja a sua crise, externa ou interna, individual ou coletiva, Deus é o mesmo, Ele está no trono, Ele está à frente da sua situação. Talvez você não consiga enxergar isso plenamente, mas mais uma vez o Espírito Santo sopra no seu ouvido. Deus está no controle. Logo de cara o texto bíblico já nos afirma isso. Deus estava no controle daquela situação, Deus estava ouvindo a oração do profeta, e Deus agiria em prol do profeta. Verso de número 2, a história continua. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de glória. Amém, amém por isso. Isaías estava agora nesse cenário. Em primeiro lugar, em meio à crise, Deus precisava mostrar para Isaías, calma, eu estou no controle. Você está passando por um momento de crise? Calma, Deus está no controle. Mas a história não termina por aqui. Os versos continuam, o diálogo permanece. E mesmo na ausência de um rei no trono de Judá, Deus reafirmava permanecer no trono para Isaías. Verso de número 4 agora. A história continua. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aquilo que eu estava comentando com vocês. O restante do verso diz, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías viu Deus. Mesmo em meio à crise, Isaías viu Deus. Se acalmou com a presença de Deus. Isaías aqui mostra a humildade. Lembra que alguns minutos atrás nós falamos do maior erro do rei Uzias, que era o oposto da humildade? Isaías, ao ver Deus, se coloca, se prostra aos seus pés, se coloca no seu papel, e ele não confiava em si mesmo, porque se ele olhasse para si mesmo, ele não via nada mais, além de um homem pecador. As suas incertezas seriam confirmadas. E talvez esse seja o nosso problema em meio a crises. A falta de humildade. Às vezes acreditar nas nossas forças,
nas nossas capacidades, e a gente esquece do Deus que está sentado ao trono. Ai dos meus lábios impuros, o que eu vou fazer agora? Deus aparece para Isaías, e agora a história começa a mudar. Verso de número 6, é dito o seguinte: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Eu gosto muito de uma frase de um professor que eu tive ali na faculdade, que ele falava o seguinte: o toque de Deus em sua vida é o que nos dá, ou o que nos dará transformação e purificação. O toque de Deus na vida de Isaías foi o que, primeiro, purificou ele, em segundo lugar, o capacitou. Eu falei para você que talvez no dia de hoje, você tenha entrado aqui nessa igreja em meio a uma crise. E eu falei para você que você deveria permanecer olhando para cima, naquele que está sentado no trono. E agora eu quero continuar falando para você também, de que Deus oferece o mesmo toque, de purificação na sua vida, de perdão dos seus pecados, de perdão dos seus erros, para que você sinta paz, mesmo em meio à crise, para que você tenha segurança, não nas suas forças, naquilo que você é ou naquilo que você não é, mas simplesmente por você crer em Deus e se colocar diante dEle com humildade, com reverência, com o seu coração aberto, da forma como você está hoje. Esse toque de Deus purifica a sua vida, purifica a minha vida. Isaías era um exemplo claro disso. Um jovem que estava aflito, com medo, ansioso sobre o futuro, agora começa a ter a sua vida transformada. Não porque ele era o pregador mais eloquente, porque ele tinha a melhor roupa, era da melhor família, vinha da melhor tribo, mas porque o toque de Deus o alcançou, o purificou em primeiro lugar, colocou os eixos no caminho certo. E aqui tem um detalhe muito interessante, que às vezes a gente tem uma tendência a confundir. A visão que nós temos de Deus pode ser afetada a partir da visão que você tem de si mesmo. E Deus precisava aparecer para Isaías no momento de um cenário depressivo, em que ele não acreditava mais em nada, nem em ninguém, nem em si mesmo, para falar assim: eu estou no controle de tudo, e você tem um valor para mim. Talvez você não tenha recebido essas palavras de alguém no momento da sua crise, mas para mim você tem o valor, o maior valor possível. E nessa manhã, mais uma vez, Deus fala para mim e para você: nós temos um valor indestrutível para Deus. O toque de Deus pode nos purificar, transformar a nossa vida, nos dar a certeza, mesmo em um momento de incertezas, mesmo em meio à crise, Deus nos chama. E Ele nos chama para quê? Vamos continuar o texto. Deus aparece para Isaías, mostra que está no controle, perdoa os seus erros, realinha os eixos, mostra o valor para aquele homem, e agora vem a sequência. O verso que talvez você já tenha ouvido várias e várias vezes. Verso de número 8 diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Envia-me a mim. Tem um detalhe aqui muito interessante. Eu falei um pouco disso no domingo passado, eu vou tentar recapitular. Nós falamos a respeito da santificação. Para você que é adventista, já ouviu várias vezes a respeito disso, sabe do que eu estou falando. Santificação, qual é o processo de santificação? Santificação acontece no presente. Nós temos dois outros termos que nós usamos para entender um pouco mais a santificação. O primeiro é a justificação. O que é a justificação? É aquilo que Cristo fez por nós na cruz e continua fazendo após a sua morte, intercedendo por mim e por você. Glorificação. Glorificação é aquilo que Cristo, Deus, fará quando retornar. Os nossos corpos serão transformados, teremos a vida eterna. Esse é o processo simples
da glorificação. Estou entregando aqui para vocês. E existe um termo chamado santificação. É aquilo que Deus, juntamente com o Espírito Santo, ajuda eu e você a fazermos as melhores escolhas hoje. Nós falamos um pouco disso no domingo. E esse processo de santificação, às vezes, ele é um pouco confundido com aquilo que eu e você fazemos sem o auxílio de Deus. Era mais ou menos aquilo que Uzias enfrentou, quando ele olhava para si mesmo e tinha confiança em si mesmo. Só que Isaías, ele foi tocado por Deus, purificado, perdoado os seus erros. E agora Deus fala assim para ele, olha, você quer permanecer em mim? Então agora vá para a missão. Cumpra o seu papel, pregue o evangelho, fale para as nações a respeito de mim. Você quer permanecer nesse processo de santificação? Então espalhe a mensagem que chegou até você. Cumpra o seu papel de pregar o evangelho. Fale a respeito de Deus, com os seus lábios purificados. Fale do amor desse Deus que te salvou, que pode salvar as pessoas, que perdoa os pecados, que alcança em meio à crise. Isaías agora com os seus lábios purificados, seu coração renovado, a sua mente com a certeza de que Deus estava ao seu lado, vai começar o seu ministério profético. Os problemas que Isaías enfrentava deixaram de existir? Muito pelo contrário, eles até aumentaram. Mas mesmo em meio à crise, Deus pede para mim e para você, você quer permanecer tendo a certeza da sua crença em mim, da sua fé sendo mais aumentada? Pratique. Fale de mim para as pessoas, isso só vai te ajudar ainda mais a fortalecer a sua fé. Como que eu vou explicar a morte para alguém? Como que eu vou explicar às vezes a fome para alguém? A distância? Esses problemas que às vezes a gente não tem explicação e quer encontrar explicação. Fale de Jesus para essa pessoa. Fale do poder transformador. E fale que às vezes o que importa não são simplesmente as respostas, mas as perguntas, porque essas perguntas vão levar a Deus. Isaías não tinha todas as respostas para aquelas pessoas, mas ele tinha Deus, e foi isso que ele ofertou para eles. Um homem que teve a sua vida purificada e transformada, agora começa o seu ministério, mesmo em meio à crise. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã fazendo mais uma vez um convite para você. Eu falei a respeito desse projeto que nós começamos a semana passada aqui, agora passar alguns nomes para as pessoas. Ao todo, para que vocês tenham uma noção, nós estamos atendendo mais de 290 pessoas que não são daqui e que simplesmente querem ouvir a respeito desse Deus, querem ouvir a respeito desse Cristo que transformou a sua vida, que te trouxe até aqui. E eu tenho certeza de que eu e você temos algo a entregar a essas pessoas. Você quer permanecer em processo de santificação? Pregue a mensagem, fale desse Jesus, leve isso para as outras pessoas. Sabe qual é o maior problema que essas pessoas vêm nos procurar? Às vezes não são problemas relacionados a casos extremos, mas simplesmente as pessoas estão em busca de alguém para conversar, de amizade, compartilhar aquilo que nós chamamos de pão da vida. E aqui está a oportunidade para você fazer isso. Junto com a gente, um projeto de evangelismo acima de tudo. Esse QR Code que está aqui atrás de mim, esse telefone, é a fonte que você pode fazer isso. Nós fizemos um apelo semana passada, diversas pessoas nos procuraram. E eu quero fazer mais uma vez esse apelo para você. Se você tem o desejo no seu coração de continuar esse processo de santificação, de levar o evangelho para as pessoas, de ter ainda mais a certeza na sua fé destinada a Deus, direcionada ao Senhor, faça parte com a gente. Você não precisa ser igual Isaías, que teve esse ministério tão pesado às vezes, indo para todos os lugares. Você pode fazer isso da sua casa. É uma oportunidade de você reavivar a sua fé, permanecer em Cristo. Você pode me procurar no final do culto também, mandar um WhatsApp para os outros meios de contato que nós temos aqui. E você que está nos acompanhando em casa também, só digitar eu quero aí, a gente entra em contato com você. Mas, no processo da santificação, não caia na tentação de olhar para as suas próprias obras. Siga o conselho de Isaías, seja purificado, seja humilde e pregue o evangelho. Você permanecerá nesse processo de santificação.
cumprindo o seu propósito. Eu quero terminar a mensagem de hoje trazendo mais um verso para vocês. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, no verso 4. Agora esse conselho é de Jesus. Talvez se por algum motivo você não conseguiu prestar tanta atenção naquilo que a gente conversou aqui, guarde esse verso, anota ele na sua Bíblia. Isso aqui faz parte da nossa caminhada, da nossa definição. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus é muito cirúrgico às vezes, no modo de falar, no modo às vezes de exemplificar. E eu quero terminar com essas palavras. Sua vida está tudo certo, está tudo ok com você, sua família está bem, seu emprego está bem, o seu relacionamento está bem, perfeito, permaneça em mim. Você está com dificuldades financeiras, espirituais, mentais, emocionais, permaneça em mim. O seu casamento está em crise, permaneça em mim. A sua vida espiritual está uma bagunça, você não sabe nem aonde está hoje para poder iniciar ou terminar algum ciclo, permaneça em mim. Mesmo em meio à crise, permaneça ao lado de Deus. Porque sozinho, eu e você cairemos na tentação de olharmos para dentro de nós. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem volta. As suas forças não vão te levar para lugar nenhum. Mas quando você olha para o trono dos céus e vê o nosso Deus assentado lá, você vai ter a certeza de que mesmo em meio à crise, há esperança. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã, para que juntos, novamente, nós possamos buscar a Deus em oração, para que você entregue a sua vida, refaça o seu pacto espiritual, e que mesmo em meio à crise, eu e você possamos mais uma vez nos posicionar, estender as nossas mãos para esse Deus, que com um apenas toque pode purificar a nossa vida, mudar o nosso rumo, mas nós devemos permanecer. E aqui está o segredo: permaneça em Cristo. Querido Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui na sua santa casa, Senhor. Obrigado porque nós aceitamos e nós acreditamos que assim como aquele toque purificou e perdoou os pecados de Isaías, as suas mãos estão aqui diante de nós, perdoando os nossos erros, afastando a nossa iniquidade, e as suas vestes estão sendo trocadas pelas nossas, que são manchadas pelo sangue do pecado, Senhor. Senhor, perdoe os nossos erros, nos aceite como nós somos e transforme a nossa vida. Pai, não permita que nós possamos passar tempo olhando para as nossas próprias forças, Senhor. Nos ajude a levar o nosso pensamento, a nossa vida para o alto, olhar para o seu trono e ver o Senhor sorrindo para nós, com as suas mãos estendidas e pedindo que nós possamos ouvir a sua voz. Por favor, Senhor, nos abrace, nos traga a sua graça e misericórdia mais uma vez e nos purifique. Nos dê a esperança da vida eterna todos os dias, mesmo em meio às incertezas, Senhor. E que todas as perguntas que nós temos em nossa mente nos façam ir até o Senhor. E lá nós teremos a resposta mais segura. Obrigado pela vida eterna, obrigado pelo seu sacrifício e ressurreição. Nos abençoe como indivíduos, como igreja e como família. Mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez o seu restante de sábado e até a próxima, em mais um encontro da nossa comunidade adventista do Bosque dos Eucaliptos. Senhor.
permaneça em mim.